Olá, está começando o Técnica Total Agro, o programa que traz todos os assuntos importantes para quem produz no campo. Hoje vamos falar sobre bioinsumos e os resultados que essa tecnologia está trazendo para quem aposta na construção do perfil ideal de solo. Hoje estão conosco aqui no estúdio o André Signori, que é coordenador de desenvolvimento de mercado, e Michael Bonenberger, que é gerente comercial regional de vendas, ambos da Microgel. E também participam com a gente de forma virtual os produtores rurais Edson Vendrúsculo, do grupo Velho Tata, de Primavera do Leste, Mato Grosso, e Linori Sela, do Sítio Sela, de Toledo, no Paraná. Sejam todos bem-vindos ao Técnica Total Agro. Eu gostaria de começar perguntando para o André, resgatando de uma certa forma o conceito de bioinsumo e de que forma essa tecnologia contribui, né, para melhorar a condição do solo, a produtividade e também até proteger o meio ambiente. Olá a todos, obrigado pelo convite, Thaís, a revista Granja também, e aos nossos convidados que estão de forma virtual. Nos últimos anos tivemos uma revolução muito grande nessa questão dos bioinsumos, buscando exatamente a maior eficiência de todos aqueles insumos que a gente vem adicionando ao solo desde o princípio da agricultura e após a Revolução Verde. E nesse momento começa a se trazer outras alternativas para quê? Para que possamos ter eficiência e principalmente os bioinsumos se encaixando exatamente numa lacuna que hoje está nos faltando, principalmente pela falta de princípios ativos de inseticidas, fungicidas, para que a gente possa fazer esse biocontrole de pragas e doenças, pensando na planta, e também naquele pilar fundamental do solo, que é a parte da biologia do solo, onde a gente vai trazer toda uma interação entre a química, a física e a biologia funcionando como um agente lubrificante, vamos dizer assim, que vai interagir as partes do solo para que a gente possa ter maior exploração desse solo, maior extração de nutrientes e transformação desses nutrientes em planta e em grão para nós produtores, que vai nos trazer rentabilidade. E ajuda também a tornar disponíveis alguns micronutrientes que já estão ali no solo e que não se conversam em função da falta dessa estrutura ideal física também, né? Exatamente, Thaís. Quando a gente pega o nutriente principal que nós mais nos preocupamos hoje na nossa região, que é o fósforo, eu estou adicionando o fósforo, mas para que a planta possa absorver é necessário que tenha alguns agentes lá no solo que façam essa transformação desse fósforo e tornam ele disponível. Claro que existe uma fração nos fertilizantes que já está solúvel em água prontamente, mas existe uma fração maior que ainda precisa sofrer um ataque de algum ácido fraco para que possa se disponibilizar para a planta. Também, principalmente nessa transformação dos materiais orgânicos que estão em decomposição, para que se transforme em matéria orgânica ativa e faça todos os processos que a matéria orgânica é responsável no solo para que as plantas possam se desenvolver de uma maneira mais eficiente e produtiva. Agora, Michael, falando especificamente da Microgel agora, ele é um produto praticamente personalizado, uma vez que os micro-organismos que estão presentes nesse insumo, eles são de cada região, né? Explica como é que funciona, de uma forma que o produtor possa entender que essa personalização faz diferença na hora do resultado também, né? Isso, a multiplicação, né? A fonte de micro-organismos utilizado para o início da multiplicação dos micro-organismos é proveniente do conteúdo ruminal ou esterco bovino, né? Onde é que se utiliza da propriedade ou da propriedade mais próxima do local onde a gente vai fazer a instalação dessa biofábrica. Então eles são nativos dessa região, onde é que a gente utiliza uma única vez para colocar dentro da biofábrica, se acrescenta o microgel Start, que vai fazer a alimentação, que é um componente balanceado, que vai alimentar, nutrir e multiplicar os micro-organismos. Na sequência completa com água, em 15 dias a gente tem a produção do adubo biológico. Nisso a gente vai prezar muito pela diversidade, e esses micro-organismos sendo produzidos na propriedade vão estar totalmente adaptados à condição do ambiente, né? Então vai ter o DNA do local. Muito bem. Feita essa introdução,
Queria passar agora a conversar com os nossos convidados virtuais, porque eles estão usando já há algum tempo o microgel e vão nos comprovar aí, nos contar, nos relatar de que forma esse insumo, essa tecnologia vem contribuindo. Vou começar com o Linori, que está em Toledo, no Paraná, e usa há mais de uma década microgel. Como é que foi o começo dessa história, Linori? Queria que você contasse um pouquinho como é que era o seu solo, a sua propriedade e a sua produtividade quando passou a apostar nessa tecnologia de bioinsumo na sua produção. Olá, realmente a condição que me levou a iniciar com o microgel foi uma situação de desequilíbrio total no meu solo, onde eu tinha inclusive dispersão de argila, um fato até então não relatado em áreas comerciais, né? Foi um pesquisador da antiga Codetec que esteve na minha área que relatou o problema, né? E justamente devido aos excessos cometidos, calagem excessiva, adubação muitas vezes excessiva, né? Me levou a um problema muito sério de compactação. Embora estava usando calcário em excesso, eu não conseguia corrigir a acidez em profundidade. Então, problemas seríssimos, embora ainda tinha uma produtividade razoável, mas os problemas eram muito sérios, principalmente a compactação, que estava impedindo até uma realização aí de um bom trabalho com a potência que eu tinha instalada no momento. Então, foi uma decisão que veio em função de um problema e coincidiu na hora de tomar a decisão de fazer uma subsolagem, coincidiu em conhecer o sistema da microgel, né, usando aí a biologia do solo para fazer esse trabalho. E foi então que essa decisão foi bastante assertiva, né? Porque as diferenças, as mudanças que ocorreram no meu solo foram muito significativas, né? E para minha surpresa, foram de uma forma muito mais rápida do que eu imaginava e até a própria empresa pregava, né, que era um trabalho mais lento, né? Mas como o meu solo vinha de um desequilíbrio muito forte, e os resultados começaram a aparecer já a partir da primeira aplicação, já se viam bastante respostas, né? Então, isso eu acabei me firmando, né, com o sistema. Bom, a gente vai depois saber um pouquinho mais do trabalho do Linori lá em Toledo, no Paraná, mas eu queria também pedir para o Edson Vendrúsculo, que está em Primavera do Leste, contasse um pouquinho para a gente também sobre esse antes e depois, né? Você que foi ainda bolsista da área de solos na Universidade Federal de Santa Maria, engenheiro agrônomo, então, além da parte prática, teve também esse conhecimento acadêmico, pode nos contar com precisão aí o que revelou o uso do microgel na sua área. Como é que foi esse início, Edson? Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite da Microgel aí e a revista Granja para a gente estar batendo esse papo. Bom, como você falaste, eu já, quando passei pela universidade, fui bolsista e aí a curiosidade a gente acelera, né, aflora um pouco mais. Depois tive a oportunidade de passar em outra empresa que tem muito respeito, que é a SLC, e pode nada dizer, é importante a gente ter a nossa informação. Estava no momento que eu comecei a usar o microgel, ano que a gente começou os trabalhos do microgel. Naquela época eu estava como diretor de operações do Grupo Hotelier e a gente tinha cultivo de soja, milho, segunda safra, algodão, e um modelo que vinha sendo pregado há muito tempo, que era soja e algodão, ou algodão sobre algodão, algodão sobre algodão. Quando começou o processo de algodão no passado, no Mato Grosso, você fazia muito revolvimento de solo. Então, a gente não conseguia criar uma condição, né? A gente quebrava muito a cadeia de carbono, a gente não conseguia criar um teor de matéria orgânica, fazer um acúmulo. E o algodão, por si só, ele não deixa muita palhada. Então, a gente não consegue fazer uma situação um pouquinho diferente do que o senhor Linori tem no Paraná em função do ciclo das culturas e do inverno, onde vai ter um acúmulo de palha. Não diferente dele pela necessidade de a gente entender como é que a gente pode melhorar ou acelerar esse metabolismo do solo, nós fazer com que algo se via micro-organismo, como é que a biótica do solo a gente consegue fazer um processo mais acelerado.
E aí a gente foi em função disso, buscando algumas alternativas e chegou a Microgel e começamos um trabalho. Por ser nós temos uns períodos de estiagem, que é natural dentro do Centro-Oeste, que a gente pode ficar até 180 dias sem chuva. Aí o processo de implantação dos resultados ou a visualização desses resultados, eles são um pouco mais demorados. Mas a gente, ao longo dos 2, 3 anos, a gente já conseguiu visualizar resultado. O primeiro ano não foi muito significativo, mas foi se consolidando e aí a gente entendeu que fazia sentido. Quando em 2019 eu saí da Hoteliar e que em 2020 a gente saiu da Hoteliar, finalizando o processo lá que tinha, eu criei o Grupo Velho Tata e desde então a gente já deu sequência com o projeto, onde que hoje na nossa propriedade a gente trabalha com essa formulação, com esse modelo de trabalho, buscando um condicionamento de solo melhor e evoluir na parte da nutrição. Bom, Linori, voltando um pouquinho aí à sua área e à sua experiência, né? A utilização de um produto como essa tecnologia, né, que traz um pouco de diferença, né, em relação aos químicos que sempre se usou na agricultura convencional, trouxe também uma mudança de mentalidade em relação aos cuidados com o solo. Vocês passaram a prestar mais atenção sobre isso, cuidar um pouco mais na estrutura física e biológica também? Houve uma mudança de pensamento nesses anos todos aí que vocês passaram a adotar essa ferramenta? Com certeza, né? A gente buscou, à medida que a gente foi vendo a resposta do produto em relação ao que a gente buscava, isso fez com que a gente buscasse mais e mais informações a respeito, né? E ver o porquê de toda essa interação que estava fazendo com que a coisa acontecesse a nível de solo, sabe? Essa teve questões muito visíveis de equilíbrio químico, por exemplo. Eu nunca tinha conseguido um equilíbrio químico no solo, onde tem as relações químicas, né? Porém, eu só consegui isso a partir do momento que eu comecei a utilizar o microgel. A partir do terceiro ano, eu já tinha estabelecido alguns equilíbrios químicos, alguns levaram um pouco mais. Toda essa evolução dos índices de disponibilidade dos nutrientes do solo, para você ter uma ideia, vamos pegar como uma referência o próprio fósforo, né? Eu tinha índices aí em torno de 5, 6 miligramas, decímetros, miligrama por decímetro cúbico, né? E esse índice a gente foi acompanhando com análises e houve uma evolução bastante definida, assim, uma escala a cada cultura que eu fazia, como é feita uma aplicação a cada cultura, né? Existia evolução nos números que voltavam na análise, sabe? Então, havia ali uma diferença de 3, 4 pontos entre uma cultura e outra, evoluindo isso na disponibilidade do fósforo. Se a gente for comparar a matéria orgânica aqui para nós, que é fundamental, eu saí de um índice de 1,8, hoje estou com 4,3, 4,5 em algumas áreas. Então, tudo isso concretiza a questão da evolução, né? Da importância de você incrementar essa biologia no solo. Então, eu vejo essa questão da biologia como uma parte fundamental para você conseguir estabelecer tanto o equilíbrio físico quanto o químico do solo. Sem essa biologia, dificilmente você vai conseguir esses equilíbrios, né? Então, a evolução, a partir do momento que a gente percebeu isso, aí a gente começou a trabalhar outros fatores, economia de insumos, né? E assim a coisa foi evoluindo.
Essa parte da economia de insumos é algo que interessa para todo mundo, porque é um ponto que dói no bolso. O pessoal acaba sempre pensando. Queria ver com o Edson sobre isso também, né, Edson? Além dessa pergunta que eu fiz agora para o Linori, né? Embora você já tivesse esse conhecimento aí do trabalho em solos e tudo mais, do trabalho em outras empresas, a dinâmica na propriedade também acaba ganhando um novo olhar quando a gente percebe essa diferença proporcionada por um manejo diferenciado no solo, né? Sem dúvida. O que eu costumo falar que a genética que veio para melhorar e mudar os potenciais produtivos que a gente tem nas cultivares de soja, de milho, de algodão, seja qual for a cultura. O primeiro responsável é a genética. Ela estabelece um teto e depois a gente tem que encontrar as maneiras de diminuir as perdas. Como é que a gente vai melhorando os índices de controle dessas perdas? Através de uma eficiência operacional, através de um bom planejamento técnico e agronômico. Mas a gente precisa dar uma grande condição, uma melhor condição para a planta, né? Que é uma interação, no final do dia, a gente tem uma interação entre homem, solo e planta. E o solo a gente enxerga muito pouco, a gente não vê, porque a planta, a parte aérea da planta, a gente é normal, a gente está vendo, está visualizando. A capacidade cognitiva da gente do campo, ela é visual, então fica muito mais fácil. A gente, a planta está sentindo, a planta está boa, está bonita, vai sentir seca, tem doença, tem praga. Agora, quando vai para nível de solo, a gente estuda muito pouco ou não consegue visualizar isso. E o sistema reticular que vai nos mostrando. Então, quando nós conseguimos contribuir para essa biótica do solo, quando a gente consegue fazer com que a gente melhore esse micro-organismo, que a gente consiga dar uma condição para uma saúde melhor do desenvolvimento da raiz da planta, eu acredito que a gente vai tendo os benefícios que o nosso colega aí, o Dr. Linori, colocou. Vai depender muito dos ambientes, né? Um ambiente do sul, onde tem mais chuva, época mais quente, época mais fria, consegue fazer rotações de culturas com culturas que tenham um sistema rotacionado sistema radicular também e níveis de palhada, provavelmente vai acelerar esse processo. Nós, do Centro-Oeste, temos que olhar, de repente, com um pouco mais de paciência, né? A agricultura é a arte da paciência. Nós vamos ter que entender que isso, de repente, não vem no primeiro momento, não vem no primeiro ano, não vem na segunda cultura que a gente está fazendo. E olhar desse nível criterioso que nem o senhor Linor olhou, de ver percepção no aumento da disponibilidade do fósforo, numa melhora numa relação cálcio-magnésio, uma relação de potássio dentro da CTC, cálcio dentro da CTC, ou a gente começar a olhar tem esse incremento de matéria orgânica. Nós temos que buscar olhar esse condicionamento de solo para que a gente evite de fazer o que a gente fez no passado inteiro, né? Que era encontrar uma maneira de melhorar o solo através de ferro, né? Excesso de calcário, com grade, com subsolador, com a IVECA, e agora proporcionar que as plantas façam esse trabalho, mas para isso a gente dá uma condição super favorável para o sistema radicular. Muito bem. Bom, o Edson mencionou agora a questão do visual, né? Que a gente no solo não consegue ter o mesmo visual da planta já na sua parte aérea. Mas se colocar lado a lado, André, se pudesse colocar lado a lado um solo bem estruturado, né, bem adubado, com uma boa biodiversidade, e do outro lado um solo que não teve esse mesmo benefício, dá para ver a diferença na parte aérea também, né? Exatamente isso. E é muito prático para quem é produtor, que às vezes pode estar pensando, eu não tenho um solo bem estruturado. Vai, pega um solo de uma mata nativa e compara com o solo seu, da sua lavoura. Evidentemente que se a gente olhar de todos os ângulos, assim como o Edson e como o Linori falou e comentaram, nós temos o químico, o pilar físico e o pilar biológico. A área de mata pode não ter lá o seu pilar químico muito favorável, porém as relações que ocorrem num solo de mata favorecem muito mais ao crescimento e ao desenvolvimento da planta em relação ao que nós temos na lavoura.
Por isso que o que o Edson falou agora é muito pertinente. Nós trouxemos a genética, né? E essa genética evoluiu bastante os nossos níveis de produtividade. Agora, para a gente aumentar ainda mais o nosso potencial, ou manter o nosso potencial produtivo mais alto, é necessário olharmos de uma maneira diferente. Evidentemente que lá atrás, no plantio convencional, principalmente aqui na nossa região sul, hoje a gente faz um plantio direto mais, seria um plantio sem o revolvimento, né? Nós tínhamos lá no plantio convencional, onde a gente fazia o revolvimento do solo, um olhar um pouco, a gente ia lá, virava o solo, preparava o solo, semeava e dava uma chuva. Essa chuva abria vossorox no meio da lavoura. E levava os nutrientes embora. Levava os nutrientes, semente, solo. Hoje, nós temos na nossa ilusão que não está indo fora nada, porque nós estamos fazendo plantio sem o revolvimento. Porém, se eu tenho a água escorrendo da lavoura para a estrada ou para um rio, e sujou esse rio, está indo o nutriente, está indo a matéria orgânica, está indo os nossos principais nutrientes e nossos principais fatores de produção que a gente está adicionando lá no solo. E esses resíduos que estão indo fora estão naquela camada mais superficial, que está do 0 ao 10 centímetros, que é onde a gente deposita todo o nosso investimento para a produção na próxima safra. Você queria fazer uma pergunta para o Edson ou para o Linori? Pode falar. Edson, eu queria fazer uma pergunta para ti. Nesse ponto, você também é consultor, né, para outros produtores. Como que foi nessa virada de chave da vinda mais forte dos biológicos? E aí os biológicos que eu falo de uma maneira geral e bem ampla. Como que foi a mudança de paradigma dos produtores que tu assiste e a sua mudança de paradigma para poder chegar até esses produtores e propor uma alternativa diferenciada ao que eles vinham usualmente utilizando? Opa, obrigado pela pergunta, André. Ela é bem interessante. Eu faço uma correlação um pouco com quando começou o negócio da agricultura de precisão, onde que, pelo menos, quem vinha me ofertar a agricultura de precisão era que vinha no intuito de uma economia de produto. Não, nós vamos economizar, ou tem que substituir, ou você vai ver que vai diminuir fósforo, potássio, calcário. E eu vejo que é um pouco diferente. Eu entendo que a forma da abordagem, da forma que eu entendi, aprendendo com isso, foi que a gente conseguiu conversar um pouco melhor com os produtores e tentar colocar dessa forma aí o novo do biológico, né? O biológico é uma ferramenta. A gente não tem uma agricultura, a gente não consegue fazer uma agricultura com um modelo único. O mais legal da agricultura e o que apaixona a gente é que ela tem um dinamismo, ela é dinâmica. E a gente precisa ter uma interação. Nós vamos precisar do químico, eu acredito que por muito tempo ainda. Eu não sei se um dia a gente vai chegar à condição de ter algo sem usar o químico. Porque são interação de relações. Quando a gente chega para um produtor e começa a fazer um trabalho gradativo e mostrando que eu tenho um agente biológico, que ele vai nos conseguir ao longo do tempo, isso precisa paciência. Eu falo sempre que o agricultor, abrindo parênteses, ele não é um produto de estoque de passagem. A gente abre uma cafeteria, a gente abre uma padaria, se ele não deu certo, no final do ano, tu vai lá, entrega o prédio, fecha a porta, tem lucro ou prejuízo, mas amanhã tu abre outro processo naquele estabelecimento. Vai abrir uma farmácia, vai abrir uma barbearia, etc. O agricultor não dá para a gente querer ser agricultor hoje e amanhã não quero mais brincar de agricultura. Então, quem começa a ser agricultor, se a gente conversar com o seu Linori aí, se tem mais de 10 anos que ele está usando o microgel, imagina quanto tempo tem que ele está nessa propriedade. E aí a gente precisa de tempo. E essa é uma forma que nós estamos trabalhando com organismos vivos, que a gente precisa, de uma certa forma, inocular o sistema. E aí precisa de paciência e tempo. E o mais importante é nós começar a dominar um pouco mais a tecnologia que a gente está usando. E aí vocês são muito importantes. Vocês são peças fundamentais nesse processo. Porque eu tenho uma regra que não existe produto ruim, não existe máquina ruim. Existe posicionamento.
Então, quando a gente pega o dono desse produto, quem está o representando, e consegue extrair o máximo, dando no que vocês comercial chamam do ombro a ombro, dentro da propriedade, entendendo qual é o melhor momento de utilização dele, e não querendo competir com o químico, e sim ser um parceiro do químico, eu acredito que a gente consegue ter um poder de convencimento e uma entrega de resultado melhor. O Edson usou duas palavras bem importantes nesse depoimento aí, né? Que é paciência e parceria, né? Porque essa competição, Micael, com o químico não precisa levar necessariamente, não precisa acontecer ao pé da letra, né? A gente pode obter os benefícios das duas técnicas, né? Do bioinsumo e do produto químico. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, analisando, acho que a gente tem que unir o útil ao agradável, né? Conciliar. Acho que uma ferramenta sozinha ela não faz milagre. Então, se a gente tiver um equilíbrio, como o solo precisa de um equilíbrio na parte física, química e biológica, então a gente fazer uma associação do que a planta necessita, entender o solo, a situação que ele está, de que ferramenta que a gente pode utilizar para melhorar e acelerar esse processo. A biologia, no caso, a parte de micro-organismos que a gente coloca, se colocado num solo que tem alumínio, vai diminuir a eficiência do produto porque o sistema radicular não vai conseguir desenvolver. Então vai limitar muito a eficiência da tecnologia e também da planta em todos os sentidos, né? Então a gente precisa existir, entender a parte química, a parte física, né? Ver os KPA lá, quanto está a compactação do meu solo, entender, tem solos que são mais argilosos, que é o caso, pegar o exemplo do Linoricella, né? Naquela região de Toledo, lá 70% de argila, um solo que compacta com a própria chuva, né? Então, até semana passada eu tive na propriedade de Selinor e me impressionei, né? Fui lá por curiosidade, a gente levou um pessoal lá para conhecer a estrutura nova, o sistema de produção do biológico, fomos lá abrir uma trincheira na propriedade, você pegava com uma pá de corte e calava sem botar, sem pisar em cima. Então, uma terra totalmente solta, porosa. E aí o Selinor já usa a tecnologia já há 12 anos, né? Basicamente são 20, vai para 25 aplicações, né? Que ele faz normalmente 2 por ano, né? Uma a cada ciclo de cultura instalada na propriedade. Então já é um bom tempo usando a tecnologia, né? E eu não tinha acompanhado assim uma área com tantos anos de utilização. Aí despertou interesse, ele não tem mais testemunha, por curiosidade, ali do lado da estrada, do outro lado da estrada é a área do vizinho. Vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que está a situação, né? Para ver se teve a evolução, já que não tem um comparativo na mesma área. Vamos lá se deparando com uma situação totalmente diferente, né? E é o que ocorre em muito das áreas por o pessoal não entender como realmente está esse solo. Aí até o Linori faça uma pergunta aí. Linori, como que fez você insistir na tecnologia, estar utilizando já há basicamente 12 anos? Que essa tecnologia você enxergou, principalmente parte de estrutura de solo na sua propriedade? Primeiro ponto, Micael, foi justamente isso que você viu ali naquela dinâmica que a gente fez semana passada, né? Enquanto que na minha área ali você calava a pá de corte aí 15, 20 centímetros com maior facilidade, enquanto que na área do vizinho ali você viu que a pá de corte não foi além de 2 centímetros, né? Precisou de uma picareta e o detalhe é que a pessoa que estava interessada no produto, ele mesmo escavou e conseguiu retirar um torão lá em torno de uns 20 centímetros, e a gente observou que naquele torão, embora estava numa condição de umidade excelente, o nosso solo, naquele torão não tinha presença de água no interior. Então, foi essa condição, primeiramente, que me levou a acreditar na tecnologia, e depois os efeitos secundários aí que começaram a aparecer na questão fisiológica da planta. Inicialmente, quando comecei, o pessoal da Microgel, com toda a assistência que eles prestavam, eles tinham junto penetrômetro, clorofilog. Quando a gente saía medindo a clorofila da folha, ainda eu tinha uma testemunha preservada,
Gente, era absurdo a diferença, 20, 30, 40% de diferença na clorofila da folha. Então, tudo isso traduz em energia para a planta, né? Então, vamos, digamos, ser sensatos, né, com relação a isso. Tudo isso vem trazendo benefícios que até então não se imaginava na questão da fisiologia da planta, a resistência da planta ao ataque de pragas. Depois de 5, 6 anos de uso do microgel, eu resolvi aleatoriamente lá deixar uma faixa no meio da propriedade para ver até que ponto ainda o microgel estava causando um efeito direto na minha cultura. Gente, foi uma coisa, assim, surpreendente, eu teve que tomar intervenção naquela faixa que eu abandonei, tive que entrar com inseticida para combater, por exemplo, a vaquinha. A vaquinha atacou de maneira, severa aquela faixa onde eu não tinha aplicado. Então, a gente fazendo e vendo a coisa acontecer, então, por que a gente não acreditar num sistema desse, né? Então, cada vez mais a gente foi se inteirando a isso, né? A gente começou a ver, enquanto muita gente fazia aplicações bastante precoces de fungicida, a gente estava entrando lá na formação de vagem, muitas vezes com uma aplicação e tirando a cultura, com uma aplicação de fungicida. É lógico que à medida que o tempo foi passando, né, há novas doenças aí que surgiram, né, e muitas vezes a gente tem que analisar, né, qual o ponto que a gente vai fazer uma intervenção. Mas, de lá para cá eu não tive mais aquelas pressões de ataque, seja de praga ou até mesmo de aquela intensidade de uma doença vir arrebatando, como é caso de ferrugem, muitas vezes, né? Teve anos aí extremamente chuvosos, onde o pessoal perdeu muita produção em função da severidade da ferrugem. E, no entanto, na minha área, eu estava já com alguns dias de tratado e eu não tive essa pressão, sabe, de ferrugem. Então, tudo isso é uma alteração fisiológica causada aí pela dinâmica do solo em função dessa biologia, né? Então, a gente cada vez mais vai se inteirando das coisas, né, do que acontece. Agora, por exemplo, eu estou numa fase onde eu vou estar substituindo principalmente fertilizantes solúveis, né? Estou buscando fontes menos solúveis, né? Com um custo bem menor, como é o caso do pó de rocha, silicato de potássio. Ainda os fosfatos ainda eu não mudei muitas vezes por falta de opção. Aqui para nossa região é bastante oneroso buscar um fosfato natural, mas é a minha próxima busca. Então, tudo isso gera uma certeza no que a gente está fazendo. Bom, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, começando pelo Edson, em relação à questão ambiental, né? Todo esse relato que vocês trouxeram aí de redução no uso de produtos, de melhor qualidade e estrutura do solo, uma consequente maior produtividade, traz benefícios ambientais. O Brasil tem sido muito visado aí pelo mundo inteiro por ser um grande produtor. Como é que vocês acreditam que esse olhar com produtos que sejam mais benéficos para o solo, que tenham essa visão 360 aí de toda a natureza, né, podem contribuir também para que o nosso país seja visto cada vez mais como um país que produz no agro de forma sustentável. Edson. Essa pauta ESG aí, ela está muito forte, né? E ela é muito importante. A gente está lidando com seres vivos e nós precisamos preservar o máximo dessa questão ambiental, que é um compromisso, principalmente um como produtor e outro como técnico. A gente tem uma responsabilidade ética, eu acredito que é muito forte, e a gente tem que buscar cada vez mais. Nós não podemos, em algum momento, acontecer que eu vejo que acontece com a questão do carro elétrico, é um carro que não polui, mas a Europa precisa queimar carvão para poder gerar energia para ter o carro elétrico. Então, é uma conversa que não fecha muito bem.
E nós, na agricultura, temos uma oportunidade muito grande de fazer um ESG de verdade, concreto, real, em que a gente possa vir uma irrigação, via um modelo desses de projetos de bioinsumos de uma maneira biológica, até porque o principal fonte que a gente tem, não lembro agora se foi o Micael ou se foi o André que puxou, ele starta com o que nós temos de cepa nativa, da região que a gente está. Então, tudo que precisa para produzir, para a gente fazer o processo produtivo numa biofábrica que a gente tem, uma usina on-farm, ela é muito mais natural. Porque o acúmulo de princípio ativo químico que a gente está colocando no solo ao longo do tempo, ele tende a ir diminuindo. E aí a gente está fazendo algo que realmente a gente tem como comprovar o nosso impacto da forma que a gente vai conduzindo para diminuir a preocupação com essa questão ambiental. Então, quando a gente faz um modelo e olha, eu sou gaúcho, natural do Rio Grande do Sul, Paraná, onde que nasceu o plantio direto. Começa a ver esses solos, escuta contar a história do seu linóleo, onde está 12 anos usando, vê que não precisa fazer não tem resistência o solo para fazer um controle, uma semeadura, instalação de uma cultura contra um solo que está a 10 metros, 15 metros de distância, que é um torrão, uma época úmida, a gente está seco, quer dizer, que vida tem aí naquele torrão? O que tem de vida naquele sistema? E aí a gente tenta corrigir esses problemas depois de uma forma química. Então, o ESG, para mim, ele é muito forte quando a gente trabalha de uma forma adequada, equilibrada com esses processos biológicos. Linneu, e o seu depoimento aí em relação a essa questão ambiental e questão de sustentabilidade, como o Brasil pode ser visto aí com um bom olhar aí pelo mercado mundial? Thaís, com relação a essa questão ambiental, né, tanto se fala com relação ao ambiente, porém eu acho que se faz muito pouco. Essa questão de biologia do solo, o que ela tem para oferecer em termos ambientais é de uma enormidade, é de uma gama. A gente não conseguiu ainda mensurar o benefício que isso pode trazer de maneira global para o ambiente em geral, sabe? Desde a questão de águas, de penetração de água no solo, a qualidade da água que chega ao subsolo, da questão de economia de fontes naturais, de fertilizantes. Então, envolve toda uma questão ambiental que tanto se fala, porém pouco se faz. E essa questão biológica pode contribuir muito, e a gente vê isso na prática, sabe? Quando a gente consegue visualizar um solo tratado biologicamente de um solo não tratado biologicamente, quando a gente consegue ter a dimensão disso na mão ali, pegando ambos os solos, né, uma em cada mão e fazer a comparação, e a gente extrapolar isso em termos ambientais para o mundo, com certeza isso tem um benefício enorme. É uma pena ainda que a coisa está engatinhando, poucos agricultores ainda estão olhando para essa diversidade como uma solução ambiental e econômica também para o produtor. A gente vê aí essa onda agora dos biológicos isolados, né? Muitas vezes aí a indústria pegando forte aí com relação a esses isolados, entrando muito forte no mercado, e muitas vezes o agricultor usando um isolado desse acha que vai estar contribuindo de maneira, digamos, efetiva. Mas não, ele está fazendo uma substituição apenas de um químico por um biológico, porém ele vai ter que estar incrementando isso anualmente sem ter aquele equilíbrio que um sistema diversificado, como é o caso da Microgel, oferece, né, em termos de diversidade biológica.
Quando eu comecei com os biológicos, a primeira análise metagenômica que foi feita, a gente falava em 400, 500 espécies biológicas. Hoje a gente está falando em 8.000, 9.000 espécies biológicas no solo. Muitas delas até desconhecidas, porém com uma importância enorme. A gente conhece apenas algumas que têm uma função definida, que a gente está trabalhando com ozone farm, ou que algumas que a gente tem o conhecimento do efeito direto no solo, no combate a algumas espécies patogênicas, né? Então, mas quando a gente fala num universo de 8.000 espécies biológicas interagindo no solo, é muita coisa ainda para a gente descobrir. É isso mesmo, e paciência, como disse o Edson um pouco antes. Eu queria pedir as considerações finais de vocês. A gente tem ainda uma segunda etapa do programa, né? Logo em seguida, o nosso CEO da Granja Total Agro, Gustavo Hoffmann, vai fazer um papo de produtor, só os três aí trocando experiências sobre o uso dessa tecnologia. Então, eu queria pedir as considerações finais do André, depois do Micael, para a gente chegando ao fim dessa primeira parte aqui do Técnica Total Agro. André. Thaís, primeiro tudo quero agradecer, né, pelo convite da Revista Granja, agradecer também aos meus colegas desse setor, né, a Juliana que está acompanhando o Linori e o Renan que acompanhou aí, fez toda a logística com o Edson Vendrusco, né, por terem colaborado conosco para a gente poder estar fazendo essa gravação. E como muito bem os dois convidados que estão hoje aqui online, Thaís, falaram, se você pegar o Edson falando, lembra bastante o que o nosso saudoso Dirceu Gassin falava, né? Não existe produto ruim. Assim como não existe uma cultivar ou uma cultura que não produz. Algo de errado nós fizemos nesse meio aí que não teve a performance que se esperava. Então, nesse processo, acho que capricho é o que resume toda essa nossa conversa aqui hoje, capricho. Fazer o certo. Fazer o certo, fazer o nosso melhor sempre. E o que o Linori falou para nós, para mim, é amor àquilo que está fazendo. Né? E que é aquela paixão realmente de trabalhar com o solo, de sentir aquele orgulho, aquela paixão de estar trabalhando com a terra. E o que tu faz para a terra te devolve. E já meu avô é imigrante holandês, ele sempre falava que terra é sempre terra. Se você tratar bem, ela vai te tratar bem. Se você tratar mal, ela vai te tratar mal. Em 1960, quando meu avô começou a desbravar a grande Palmeira das Missões ali, acho que o Vendrusco já até conhece Palmeira ali, era pura barba de bode, e começou a trabalhar com o solo, a primeira coisa que os nativos de Palmeira diziam, não, esse holandês vai quebrar. Mas naquela época meu avô já fazia, entre aspas, uma agricultura de precisão com um saco de aveia em cima de uma claissonzinha, sem gabine, sem nada, né? Então chegava uma mancha mais fraca de soja, espalhava aquela semente de aveia e ia ser a primeira que ia nascer, ele sabia que ali tinha uma coisa diferente. Então, a paixão, né? Fazendo bem feito, nós temos sucesso na agricultura. E eu vejo que essa interação entre todos os processos da agricultura, não querer separar químico de biológico, mas sim fazer essa interação dessas tecnologias todas bem feitas no momento certo, nós vamos ter sucesso e vamos manter o nosso potencial produtivo das culturas sempre mais alto. Obrigado, Thaís. Obrigado aos convidados, Linori, Edson, obrigado pela participação. Viu? Obrigada, André. Micael, suas considerações finais. Bom, queria agradecer a todos aí pelo convite. Acho que é muito importante essa troca de ideias, essa troca de experiências. Com o Edson, eu iniciei minha carreira profissional, depois do técnico agrícola, fui fazer estágio lá no Mato Grosso, na Fazenda Fronteira. Foi lá que conheci, não mantemos o contato, mas é bom reencontrar aí o Edson, que tem uma experiência muito grande, domina o Mato Grosso por inteiro, né? Conhece muito bem. Também o Linori, agradecer. Linori, toda vez que a gente vai lá na propriedade dele conversar, a gente acaba aprendendo muito, né? Cada dia
uma novidade, algo novo, conta muito das experiências que ele teve, né? Nos ajuda muito a desenvolver o mercado também. Eu acho que um produto só não resolve 100% dos problemas. Acho que o químico, o biológico, ele tem que estar junto, trabalhar junto, né? Um sozinho não vai resolver 100% dos problemas, né? Então, a agricultura, ela vai ter que se remodelar e se adaptar a esse sistema, né? E nós, cada vez mais, e buscar mais conhecimento para entender. E eu vejo assim, eu acho que o bem maior do agricultor, depois da família, é o solo. Então, o solo é dali que sai a caminhonete, dali que sai a colheitadeira, dali que sai o trator. Então, a gente tem que cuidar muito mais do solo, né? Ter uma preocupação maior, ver o que realmente está acontecendo, não olhar só o horizonte, né? Olhar o que está embaixo do nosso pé. Então, muito obrigado. É muito legal ver esses depoimentos, né? Tanto do Linori quanto do Edson, e também o André comentando do avô, fazendo as coisas com carinho, com cuidado, com o jeito certo, a terra retorna tanto em qualidade, em mais tempo de produção, né? Em produtividade também. Então, queria agradecer a vocês pela participação aqui mais uma vez e dizer que o Linori e o Edson vão permanecer aqui no nosso programa, conversando com o nosso CEO da Granja Total Agro, Gustavo Hoffmann, que daqui a pouquinho assume o Papo de Produtor. E lembrando que você tem também disponível aí na nossa playlist do YouTube da Granja Total Agro um outro programa falando sobre bioinsumos e microgel, que fala bem detalhadamente todos os conceitos, como é que funciona, a ação do produto, como ele pode ser adquirido e aplicado e muito mais. Então, agradeço a participação de todos. E a gente volta no próximo Técnica Total Agro. Até lá!